Olá, que bom ter você novamente aqui no canal Em Família para estudar a palavra de Deus através do guia da Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro. A lição traz o título Uma imagem da Igreja Primitiva. Antes de irmos para o nosso estudo, nós vamos pedir a sabedoria de Deus para esse estudo. João, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez abrir a tua palavra, usando o guia da lição, podermos tirar lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Nos concede a presença do Santo Espírito, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de nós seguirmos para o aprofundamento do tema na classe, nós trazemos aqui toda semana o projeto Ore Comigo. Você já conhece esse projeto, nós iniciamos nesse trimestre e ele visa nós compartilharmos uns com os outros pedidos de orações, necessidades que nós trazemos aqui através dos comentários. E nós trouxemos aqui alguns comentários para compartilhar com vocês e vamos orar por todos os pedidos juntos. Isso mesmo. Vamos ler alguns comentários aqui para depois nós orarmos. Nós temos aqui o pedido da irmã Edmeia. Ela diz o seguinte: sigo vocês desde o início, compartilhando sempre a lição com os meus contatos. Obrigado, irmã. Ela pede oração por Stephanie Gomes Martins. Ela sofre com esquizofrenia muito nova, tem 21 anos de idade, ela fala. Temos aqui também o pedido do irmão José. Ele pede oração pela filha dele, a Érica, para que ela venha se entregar a Cristo. Ele é de Sergipe e diz que acompanha sempre aqui o canal Em Família. Então agora nós vamos orar por esses pedidos. Você também pode fazer isso aí na sua casa. Fique atento aos comentários, aos pedidos de oração que nossos queridos estão fazendo e ore por esses pedidos também. Pai, o senhor pode fazer uma oração para nós? Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Paizinho querido, aqui estamos apresentando essas vidas, esses pedidos, essas súplicas. O Senhor conhece todas essas dificuldades, todas essas necessidades, essas angústias e sabe como resolver cada uma delas. Abençoa cada um de nós, nossas famílias aqui representadas, e que esse ministério dê fruto para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração no nome dos méritos de Jesus. Amém. A lição desta quinta-feira traz a pergunta número 5, que diz o seguinte: leia Atos, capítulo 2, dos versos 41 ao 47. Que tipo de imagem da igreja primitiva está presente neste relato? Aí você tem a referência bíblica. Em casa, no seu estudo, você precisa ler o texto completo. Aqui, na nossa classe, nós vamos ler o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a partir desse relato, respondendo à pergunta, o que tipo de imagem da igreja primitiva, nós vamos deixar como sugestão de resposta que era uma imagem de uma igreja acolhedora, unida e em constante crescimento espiritual. E o primeiro comentário aqui da lição, do autor, vai dizer que o crescimento do número desses novos cristãos expressava muito mais do que apenas o aumento do número em si. Expressava essa expressão aqui que iam crescendo, o acréscimo de 3.000, vai subentender que esses crentes recém-batizados se tornaram parte do grupo como iguais. Então, expressando aí o movimento como ele era, que as pessoas iam se incorporando ao movimento, à igreja, ainda não era uma igreja organizada, né? Mas eles iam tomando parte nesse evangelho como iguais, convivendo uns com os outros, aprendendo em igualdade e em comunhão. Um outro ponto que é destacado nesse estudo de hoje é a
o discipulado. É o discipulado. Então, as pessoas aceitam, como foi dito, ouvem a mensagem, tomam uma decisão, vêm e são aceitas como parte do corpo de Cristo, sem nenhuma restrição, mas ali é o início, não é o final. Então, as pessoas precisam ser discipuladas, precisam ser ensinadas, instruídas. Na nossa igreja, na igreja adventista, por exemplo, isso é feito, por exemplo, através do guia da escola sabatina. Nós estudamos sistematicamente, trimestralmente, um assunto que vai ajudando-nos a sermos discípulos de Cristo. E assim na igreja primitiva. As pessoas tinham a oportunidade de ouvir, de ser instruídas, de sair da sua ignorância, né? Daquilo que eles tinham aprendido que não estava de acordo com a palavra de Deus, e iam crescendo espiritualmente. Outro ponto que é destacado, além da instrução que eles recebiam, né, constantemente, era do companheirismo, que era exatamente a comunhão com as pessoas. Como vocês falaram, à medida que eles iam se convertendo, eles eram incorporados ao grupo. E é através do convívio e da prática da palavra de Deus é que eles iam crescendo também. Então, esse era um outro ponto importante, né? A comunhão entre eles e o crescimento deles se davam também pelo exemplo um dos outros, a convivência e o exemplo da vivência da palavra de Deus. No versículo que nós separamos para a leitura, o versículo 42, o texto diz, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E o autor da lição vai trabalhar esses dois termos, doutrina e comunhão. Como Alexandre citou, a palavra doutrina aqui, o autor diz que significa literalmente instrução. E a palavra comunhão, companheirismo. E era assim fundamentado o discipulado ali naquela situação. A doutrina, né, dos apóstolos, significando literalmente essa instrução, esse novo conhecimento que era passado para os novos conversos, e a comunhão, o companheirismo, o convívio. A lição vai aprofundar esse tema dizendo que através do convívio, os novos conversos aprendiam na prática essa nova fé, conseguiam consolidar esse conhecimento que eles recebiam. E a lição vai encaminhar para o final do estudo exatamente falando disso, trazendo para a nossa vida prática. Né? O que, que nós podemos aprender com a imagem da igreja primitiva? Como nós podemos incorporar essa imagem na nossa vida hoje, né? Na nossa comunidade, na igreja em que nós frequentamos. Então, ela vai dizer que a melhor pregação que nós podemos dar, o melhor estudo bíblico, é o testemunho. É quando a nossa vida reflete realmente um companheirismo com Cristo. E era isso que acontecia lá na igreja primitiva, e é o que pode acontecer na nossa vida hoje também, né? O nosso testemunho para as pessoas que nos rodeiam. Então, é importante nós não perdermos de vista que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo da atualidade, estamos na pegada também da igreja primitiva dos apóstolos de Cristo. Assim como eles faziam, assim como eles doutrinavam, assim como eles tinham companheirismo, assim como eles viviam em comunhão, nós também vivemos. O chegar na igreja é um ponto de partida para ações outras e não um ponto final. Então, você que está conosco, que participa dessa igreja, tenha em mente que você precisa e deve, para o seu crescimento espiritual, se envolver nos grupos, na comunhão, na doutrinação, receber os estudos bíblicos através do guia da escola sabatina, assistir no culto. Tudo isso vai proporcionando a nós o crescimento espiritual. E era isso que os apóstolos faziam. As pessoas chegavam, eram recebidas, faziam parte do corpo de Cristo e eram ensinadas, eram doutrinadas, de maneira que daqui a pouco elas também já eram doutrinadoras de outras pessoas. A lição ela vai nos levar para o entendimento que nós que já recebemos essa mensagem do Evangelho,
devemos criar esse ambiente para receber esses novos conversos, né? Então é importante, a nossa responsabilidade criar esse tipo de ambiente para que eles sejam bem recebidos e também cresçam na doutrina, né? E a lição usa a exaltação do testemunho, né? Acho que a aplicação final que nós podemos guardar desse estudo é viver essas verdades, viver tudo isso que nós temos aprendido, é o principal testemunho, a principal pregação que um cristão pode fazer. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.